Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar algo que marcou muito a minha vida, né? Eu tenho quase 30 anos de casado, então eu tenho uma experiência nessa área para poder falar com vocês. E esse vídeo aqui é para as pessoas que querem se casar e para as pessoas que já estão se preparando, talvez com casamento marcado, ou já estão noivos, né? E para aqueles que ainda nem têm os seus parceiros, né? Sua parceira ou parceiro, mas que almeja em constituir família. Esse vídeo não é para as pessoas que estão vivendo no mundo da lua, no mundo da fantasia, vivendo aquele casamento, querendo aquele casamento igual as redes sociais mostram, como as novelas, os filmes, as séries e as propagandas mentirosas que estão aí à nossa disposição a todo tempo, né? Esse vídeo é para quem realmente, como eu, sempre desde criança sonhei em constituir família. Eu fui criada numa família pai, mãe, onde os meus pais prezavam muito por família, em ter filhos, em educá-los, em fazer assim o melhor para essa família. E os meus pais sempre falavam comigo: casamento é para ser celebrado e não é para esse casamento acabar, não é para esse casamento acabar, não é para as pessoas casarem e separar. Então eu fui ensinada dessa forma, meus irmãos também. Então a gente sempre teve na nossa mente que nós precisamos levar a sério aquilo que estamos fazendo. Não é uma brincadeira. Porque o que parece hoje, né, que eu vejo que há muito mais separação, divórcio no meio dos casais, porque as pessoas estão vivendo um casamento de mentira. Começa, já entra no casamento cheio de mentira. Num casamento onde as pessoas viajam apenas na festa, no vestido de noiva, no terno do noivo, naqueles rituaizinhos que tem que ter para os padrinhos, para as madrinhas, as entradas, as festas, a decoração cerimonial, só pensa nessa parte. E eu sempre digo que o casamento é depois disso. O casamento vai muito além do que esse tipo de coisa. Eu lembro uma vez que eu conversava com uma prima minha, e ela falou comigo: Cris, eu não tenho condição de casar na igreja, porque meus pais não têm condição para isso, eu e meu noivo também não, mas nós queremos nos casar. Ela já estava chegando aos 30 anos e queria se casar porque queria constituir família. E eu falei para ela assim: minha prima, deixa eu te falar uma coisa. O casamento é muito mais do que o religioso na igreja, vestir de noiva e enfeites e festa e tudo mais. O casamento é depois de tudo isso. Depois de tudo isso, dessa festa, de tudo isso é que começa. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem alegrias e tem também tristezas. Tem problemas, tem dificuldades. Então eu falei pra ela: não fique presa a esse tipo de coisa. Se você não tem condição de casar no religioso, de vestir de noiva, vá no civil, se casa, peça a alguém da sua, que tem autoridade aí, na sua, né, entre você e seu noivo, e leve essa pessoa para trazer uma palavra para você, para os seus pais, e dar uma bênção para você. E siga adiante, não fique preocupada com isso. E foi isso que eu falei para ela e ela seguiu o meu conselho. Fez o casamento e as coisas aconteceram, estão aí casados, graças ao bom Deus, até hoje, com seus filhos, vivendo a sua vida ali. Não teve essa coisa de conto de fadas, não teve aquela coisa: eu não tenho dinheiro para fazer, mas eu sou obrigada a fazer, eu preciso fazer porque manda o figurino dessa forma. É assim que precisa. Não, não teve condição, mas o sonho era de constituir família, ela foi e fez e deu muito certo. Agora, se as pessoas têm condição de vestir de noiva, vestir o seu terno, fazer um casamento no religioso, seja na igreja, no sítio, no salão, alguma coisa, faça, mas faça de acordo com o que está no seu alcance. Não fica preocupado com o que colocaram para nós um padrão que tem que ser assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Se não for, não é casamento. Esquece essa parte, porque o casamento é depois de tudo isso. Então, se você, mulher e homem que está me assistindo e tem o desejo de constituir família, tá na hora de você começar a refletir se é realmente isso que você quer. Constituir família é uma benção. Está no pensamento de muitas pessoas, mas dá trabalho. E o que eu vejo hoje é que as mães
E os pais não preparam os seus filhos para o casamento, mimam demais as meninas, mimam demais os meninos, e aí quando eles chegam na fase adulta, que é a fase para se casar, eles não sabem das coisas de adultos. E aí, se os pais mimassem essas crianças até na fase adulta, e quando estivesse chegando, elas começassem a namorar e os pais conseguissem tirar esse mimo de cima desses filhos, tudo bem, mas eles não fazem isso. Esses adultos crescem, né, crianças que crescem mimadas, entram no casamento mimados, tanto mulheres quanto homens, porque eu conheço dos dois lados, mulheres e homens mimados, que os pais dão tudo, os pais dão celular, os pais dão dinheiro, os pais pagam todas as contas e esses filhos crescem, começam a trabalhar e o dinheiro é só para eles, então eles não aprendem o que é pagar uma conta de luz, uma conta de água, o que é fazer uma compra, o que é todo mês ter que separar ali o dinheiro para fazer cada coisa. E essa moça e esse rapaz mimados entram num casamento pensando que é um conto de fada. Acho que a menina pensa assim, vou vestir de noiva, vou ficar linda, maravilhosa, vou continuar com as minhas unhas de... acho que é porcelana, né? Porque eu não uso isso, então não sei. Aquelas unhas maravilhosas. Vou ficar linda no casamento lá dentro, depois que passar, dentro do casamento, né? Depois que passar, vou continuar bela, maravilhosa, com cabelo escovadinho, bonitinho. Acho que as meninas pensam que é isso. E alguns homens também. Pensam que eles vão ter sempre aquela mulher linda, maravilhosa, do mesmo jeito. Mas não é dessa forma, gente. Não é dessa forma. Então nós precisamos acordar. Os pais deixaram de ensinar a verdade para os filhos, o que é a vida real, o que é a vida de adultos e mostrar responsabilidades. A palavra de Deus fala para ensinar o menino e a menina desde criança, com tudo. Sobre a experiência, ensina a Bíblia, ensina os princípios bíblicos e ensina também o que é viver. Desde criança começa a ensinar que a criança tem responsabilidade ali de guardar seus brinquedos, guardar suas coisas, fez bagunça, arruma. E aí o pai e a mãe precisam começar a ensinar de acordo com a idade. Essa criança vai crescendo, os pais vão aumentando o ensino de acordo com cada idade. Claro que eu não vou ensinar uma coisa de adulto para uma criança, mas essa criança vai crescendo e eu vou ensinando ela de acordo com a idade. Os pais não estão fazendo isso. E cresce uma criança que vira um adulto bobo, viajado no mundo da lua. Viaja em tudo que as novelas mostram, que os aplicativos, né, que hoje em dia nós temos acesso na nossa mão, no nosso celular, fica viajando nessas ideias. Ai, naquela noiva linda que casou desse jeito, ai, aquele noivo com aquele terno, eu quero desse jeito, se não for assim eu não quero. E aí depois que entra no casamento, começa as brigas, começa a confusão por causa de coisa à toa. E essas pessoas têm que pensar se é isso mesmo que elas querem. Porque eu sempre falo assim, na minha família, gente, eu falo assim pros meus filhos. Pra mim, casamento é uma vez só. Pra mim, tá? E aí o que eu penso com isso? Porque essas coisas precisam ser trazido para nós bem claramente. Trazido para os nossos filhos claramente. Para eles decidirem depois se é isso mesmo que eles querem. E eu falo para eles, poxa vida, se eu vou ter uma nora e eu vou ter um genro, eu já considero-os como os meus filhos. Então eu quero bem para eles também. Eu não vou passar a mão na cabeça do meu filho e falar que tudo que ele faz é perfeito. Não vou passar a mão na cabeça da minha filha e falar que tudo que ela faz é perfeito, é certo. E vou massacrar o meu genro, massacrar a minha nora, de jeito nenhum. Se entra na minha família, é minha família, eu quero bem para a minha nora, para o meu genro, para o meu filho, é minha filha. Então os pais precisam acordar para isso e parar com isso. Precisam ensinar os seus filhos desde pequeno, de acordo com a sua idade. O menino vai crescendo, vou apertando mais os passos, vou forçando mais a barra, vou mostrando para eles. Meu filho, agora você está com 15 anos, minha filha, você está com 15 anos, a partir de agora você vai assumir uma conta na casa. Ah, mas meu salário é pouco? Não, você vai pagar uma continha aqui para já começar por esse despertar na mente da moça e do rapaz, que quando nós crescemos, nós temos responsabilidades, nós temos dívidas. Os nossos pais não vão pagar mais as nossas contas. E aí, quando esse jovem, essa moça, esse rapaz for para uma casa, eles já vão sabendo que eles vão se casar e eles precisam fazer o casamento de acordo com a vida financeira que eles têm. Não é ficar preocupado com o que as pessoas falam que tem que fazer, tem que ser. Eles já vão entrar no casamento sabendo que tem contas para pagar, água, luz, telefone, comida, alimentação. Você tem que pagar a internet, que hoje ninguém vive sem internet. E você tem os móveis para comprar, você tem os produtos de limpeza para comprar, você precisa de pagar dívidas, pagar um convênio talvez. Gente, são muitas dívidas. Se os pais não ensinarem isso para os filhos vão ser bebês, adultos irresponsáveis. E essa geração vai crescer, vai casar mimada, vão ter filhos mimados também, porque vão ensinar do jeito que aprenderam, mimar os filhos.
E nós vamos formar cada vez mais adultos mimados, moças e rapazes mimados, que terão filhos mimados, e a geração que nós vamos ter no futuro vai ser uma das piores gerações. Cada dia que passa vai piorando, porque é isso que está acontecendo. Eu vejo que lá atrás, quando os meus pais se casaram, ninguém se separaram. As mulheres já entravam no casamento sabendo que a mulher precisa saber lavar, passar, cozinhar, tomar conta da criança, saber que um dia ela vai engravidar, que o seu corpo vai mudar, que ela precisa cuidar da sua alimentação, cuidar da alimentação de toda a família. A mulher é a governanta do lar, é ela que dita as ordens dentro da casa, no sentido de que eu vou arrumar a casa, eu vou tomar conta da comida, eu vou tirar essa alimentação aqui porque tá fazendo mal para mim, para os meus filhos, para o meu esposo. E o homem é aquele que sai para procurar a caça, né? Ele vai trabalhar, vai trazer o pão de cada dia dentro de casa, mas hoje o que aconteceu? As mulheres todas precisam obrigatoriamente trabalhar fora, porque já colocaram isso dentro das mulheres e as mulheres não aceitam ficar dentro de casa. E se elas trabalharem fora, elas já colocam uma babá dentro de casa, colocam a mulher para dar uma faxina, então essas mulheres não sabem fazer nada dentro de casa. E isso já está inculcado na cabeça dessas gerações dos meus filhos para cá. Então eu fico assim, assustada, porque eu estava comentando esses dias com uma pessoa e falando assim, poxa vida, para mim é tão natural. Eu casei com 17 anos, já sabia lavar, passar, cozinhar, cuidar da minha casa. Eu nunca precisei de ficar indo na casa da minha mãe todo dia, mãe, como é que faz isso, faz aquilo? Não, eu me virava. Só quando eu não tinha mesmo, eu não sabia o que fazer e eu procurava, mãe, como é que faz isso? E no tempo que eu casei não existia internet. Hoje tem internet, você pode clicar lá e procurar como fazer o arroz, como fazer um feijão. Então não tem desculpas mais para as pessoas ficarem vivendo de fantasia. Na época que eu casei, há quase 30 anos atrás, tinha um casal lá da minha igreja que casaram e assim, era a coisa mais linda, aquele casal lindo, não brigava, aquela coisa fofa. Foi só casar e colocar os dois dentro de casa, o pau começou a quebrar. Começaram a brigar, discutir, aquela confusão danada, e olha que os pais da moça cedeu uma casinha de 2 ou 3 cômodos para eles morarem no fundo. Então o homem já não precisou de alugar uma casa e nem comprar. Então ele já teve essa ajuda que foi muito boa. Porém, por que eu entendi por que o pai e a mãe quis deixar essa casa para a filha, vamos dizer assim. Porque a mãe mimou muito a filha e sabia que a filha não ia durar muito tempo nesse casamento longe dela, da mãe. Então deu essa casa para eles no fundo da casa da mãe. A menina não trabalhava fora, a moça, a mulher. E aí o que ela fez? Ela todos os dias levantava, não arrumava a casa, não arrumava a cama, não fazia comida, não fazia nada. O marido ia trabalhar e ela ia para casa da mãe, que era na frente no mesmo lote. Isso ficou assim mais ou menos 1 ano, 2 anos. Chegou no ponto que o marido falou, não dá. Pra mim não dá. Ou você fica dentro da nossa casa, faça a nossa comida, arruma a nossa casa e faz as coisas, ou então nós vamos separar. O que ela preferiu? Vamos separar. Por quê? Porque foi mimada. Mimada. A mãe passava a mão na cabeça. A mãe lavava até as peças íntimas dela. Não tem lógica uma coisa dessa. Então ela preferiu perder o marido, se separaram. E olha que os dois se amavam. E aí eles ficaram um bom tempo separados, anos separado. Até que chegou um momento que eu acho que a menina foi, a moça, né, que já casou com 20 anos, já não era uma menininha também não, mas chegou um tempo que acho que ela olhou para trás e a ficha foi caindo e ela viu, poxa vida, o que eu fiz? Perdi um casamento, um homem bom, um homem trabalhador, punha tudo dentro de casa, um homem cristão, vivendo os princípios cristãos, um homem que queria ter uma família, não exigia para ela trabalhar fora, dava tudo, todo carinho, amava ela de verdade. Acho que a ficha dela caiu depois de um bom tempo, acho que 2, 3, 4 anos, eu não lembro a data, e aí ela pediu ele para voltar. E ele ainda falou com ela, estou voltando para casa da minha mãe, não sei se ele morava sozinho na época, não me lembro, eu estou indo para minha casa, vamos nos separar e você fica aí com sua mãe. Se algum dia sua ficha cair, e você quiser, você me procura, mas vai ter que ser do meu jeito. E o jeito que eu aprendi é a mulher casou, tem que ficar dentro da casa dela. Não é pra ficar enfurnada na casa da mãe todos os dias. E nem a mãe ficar na casa da filha todos os dias, bisbilhotando, dando pitaco, deixa o casal viver em paz. E os filhos, deixa os pais também viver em paz pra lá, vai viver a sua vida. Você não quis casar? Você não quis entrar no casamento? Porque as mulheres sempre, eu quero casar, mas quando chega a realidade que tem que lavar, passar, cozinhar, engravidar, ter filhos, cuidar de filhos, aí fica louca, surta. Então comece a pensar se é isso mesmo que vocês querem. Preste atenção, se os seus pais não estão ensinando vocês da forma certa, buscam ajuda. Você talvez olhe para mim e fale assim, não, mas eu quero me casar, eu quero ter família, eu quero ter filhos, eu amo o meu noivo, meu namorado, eu quero me casar. Então comece a buscar ajuda, quanto antes melhor.
Se os seus pais passaram muita mão na sua cabeça, acorda pra vida. Você não vai ter seu pai e sua mãe o resto da vida pra fazer suas coisas. E quando você se casar, é você que vai ter que fazer as coisas. E o homem, bebezão, que não paga conta, que não faz nada, o dinheiro dele é só pra comprar carro, moto e ficar por aí passeando, gastando dinheiro, comprando roupas de marca. Homens vaidosos, não sai do salão, aquela coisa toda. Então você também pensa bem se é isso que você quer. Se você quer uma boa esposa, uma boa mulher, você precisa ser um bom homem também. Você precisa ser responsável, você precisa acordar para a vida, parar de ver os contos de fadas, achando que você vai entrar no casamento e as coisas vão acontecer assim, do nada. Não é assim, gente. Viver dá trabalho, casamento dá trabalho. Eu não me arrependo de ter me casado, não me arrependo de ter tido os meus filhos, mas eu passei uns bons pedaços porque algumas informações eu não tinha. Meus pais me educaram, me ensinaram o básico do casamento, graças ao bom Deus pelos meus pais que não me deram uma mata. Desde pequenininha, minha mãe falou, você vai lavar, você vai cozinhar, você vai fazer isso. E colocava todos nós para fazer as coisas. Então nós aprendemos o valor do dinheiro. A gente sabe como que é ir procurar o salário, trabalhar para ter. Porque meus pais me ensinaram desde criança. Nós, todo mundo lá em casa, eu, meu irmão, minha irmã, todo mundo nós sabemos como que é valorizar as coisas que temos, porque é tudo muito difícil. Porém, teve algumas outras coisas que eu não sei, que os meus pais não me ensinaram. Por quê? Porque nós nunca vamos entrar no casamento sabendo tudo. Tem coisas que nós só vamos aprender na prática, vivendo o casamento. E é aí que as coisas também começam a piorar. Pensa vocês, meus pais me ensinaram muito. Me educaram, me mostraram o que é um casamento, me ensinou a lavar, fazer todas as minhas tarefas. Eu não passei aperto nenhum nessa área. Consegui novinha criar meus 2 filhos sozinha, sem babá, sem nada. Eu fazia tudo. Dava conta do recado. Quase morria, mas dava conta. Né? Então eu sabia o básico muito bem. E ainda me levou para os pés do Senhor Jesus, né? Que foi a melhor base na minha vida para estudar dentro da Bíblia, porque a Bíblia nos mostra os princípios bíblicos de casamento, criação de filho, tudo. Mas mesmo assim, teve coisas que eles não conseguiram me ensinar. Teve coisas que não tem como os pais ensinarem tudo. Tem que ser na prática. E aí, na hora da prática, eu passei aperto muitas vezes. Porque eu não tive pessoas, não tive a internet para poder me ajudar. Internet boa, tá, gente? Tem que saber pesquisar também, porque vocês não podem pegar qualquer coisa. Na internet falou assim, não. Tem que ter sabedoria. E como que é ter sabedoria? Se você estuda a palavra de Deus, você vai entender, não, esse vídeo é bom. Esse bate certinho com a palavra de Deus, então eu posso segui-lo, seguir os conselhos dessa pessoa. Por exemplo, eu, que estou falando com vocês, e outras pessoas também. Entende? Mas eu dei muita cabeçada, meu marido deu muita cabeçada, porque nós éramos jovens demais, não nos preparamos, e não tô falando só financeiramente não, a gente não se preparou por muitas coisas, porque a gente entrou assim, a gente ama, vamos casar, entende? Algumas coisas a gente podia ter se preparado mais e a gente passou muito aperto junto, mas como eu tinha o princípio dentro de mim, sabia que casamento era por toda a vida, eu amava meu marido me amava, a gente permaneceu e ficou ali, nós vamos vencer juntos. Passamos muitos apertos, passamos muitas dificuldades e eu ficava na minha casa, eu morava no lote dos meus pais, eu não ia na casa da minha mãe pedir um canequinho de açúcar, ai mãe não sei fazer isso, o tempo todo eu não ia, eu só ia na minha mãe para passear, levar as crianças para ela ver e tudo, no mesmo lote dela. Eu não ficava lá contando, mãe, briguei com o marido hoje, meu marido me xingou hoje, não, eu não fazia isso. Eu falei assim, eu casei, eu tenho que aguentar as consequências aqui, eu e meu marido nós vamos resolver. E falava com meu marido também, não quero que você leve a discussão nossa para sua mãe, porque eu aprendi dessa forma, casamento você se vira ali dentro, você quis casar, então se vira. Ninguém tá batendo um no outro, são discussões, bate-papo, desentendimento, sempre teremos. O homem foi criado num contexto e a mulher foi criada em um contexto em outra casa. Quando junta esses dois e coloca numa casa, vai dar desavença sim. Mas a gente tem que ser maduros. E olha que eu tinha 17 anos. Era muito jovem. Entende? Então assim, a gente não ficava levando discussão, não ficava com essa coisa que chororou, aí brigou, vou dormir na casa da minha mãe. Não tinha isso, não dormíamos de cara virado um pro outro, não, se a gente discutia, na hora, passava um tempo, aquela raiva que dá na gente, né, vontade de esganar o marido, vontade de esganar a esposa, é normal, mas eu ia lá, pedia perdão, falei, não vou dormir com cara fechada não, a gente é adulto, a gente quis casar, vamos segurar, né, o tranco aí, não vamos fraquejar não, e o Senhor nos deu vitória, e os meus filhos nesse contexto, os meus filhos viram como que é, então os filhos da gente, eles vão seguir os nossos caminhos, e eu sempre falo,
aquilo que eu fiz que deu errado, meus filhos, não nos sigam. Porque a gente talvez não foi orientado, vacilou mesmo, porque a gente é ser humano, né? Não siga o que eu fiz de errado, o que o seu pai fez de errado, mas segue aquilo que nós fizemos e que deu certo. Que, por exemplo, é preservar a família. Eu sempre tive muitos sonhos na minha vida, mas todos os meus sonhos tinha que caber à minha família, porque eu decidi casar. Então agora não mais sou eu, Cristiane, não eu, meu marido e meus filhos. Então eu não posso pensar só nos meus sonhos, que tem que ser desse jeito, não. Tudo que eu penso tem que caber minha família. Claro que eu vou ter coisas, sonhos que não são sonhos da minha família, mas eu vou ter que chegar até eles e ver o que vocês acham disso, e a família toda tem que concordar. Entende? Eu penso dessa forma. Eu guardei vários sonhos meus dentro da gaveta, esperando até o dia que pudesse acontecer em família, ou que fosse melhor para todos nós, porque se é bom só para mim, eu não quero. Porque agora eu sou uma família, eu, meu marido e meus filhos, e depois não vi, né, nora, genro, netos, é uma família. Eu penso na família. Agora, se você não está disposto a renunciar à sua vidinha ali, de ficar ali mimadinho, mimadinha, então o casamento não é para você. Entende? E não é questão porque a menina é nova, porque o rapaz é novo, porque é velha a menina, porque o rapaz é velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu conheço homens que casaram com 30 anos e não tem um pingo de juízo, não tem responsabilidade, não paga suas contas, não sustenta a casa. São homens que ficam por aí no meio da rua vivendo a sua vidinha de rapazinho com 30 anos. Conheço mulheres também que casaram com 30 anos, com 20 e tantos anos, mais de 30, e não tem nada de bom na cabeça. Vive fazendo besteiras, ficam por aí arrumando outros homens, fazendo outras coisas, não tem responsabilidade, não sabe fazer uma comida, não sabe fazer nada, casou velha, mas não sabe fazer nada. Você entende? Então não tem a questão de falar que é porque o casal é jovenzinho demais, ou porque o casal é mais velho, eu vou deixar ficar com mais de 30 anos, porque aí eu já consegui tudo, já fiz tudo. Não, gente, isso não significa nada. Tem que estar aqui, ó, mudança de mente. Eu sempre falo com vocês, sempre temos que ter uma mudança dentro de nós, né? Romanos 12, 2 fala sobre isso. Sobre nós mudarmos a nossa mente através da palavra do Senhor. Se você é cristão, se você quer uma vida melhor, você precisa estudar a palavra do Senhor, mudar a sua mente para o seu bem, para o bem do seu marido, para o bem da sua esposa, para o bem dos seus filhos. Vocês precisam acordar para a vida e parar de ficar escutando só o que a televisão fala, só o que a internet fala. Isso é uma mentira. Eu assisti um vídeo esses dias de um canal que eu gosto bastante e lá essa pessoa citou, se eu achar a reportagem eu vou tentar colocar para vocês aqui abaixo, não garanto, mas se eu achar eu vou deixar aqui. Falando sobre as grandes famílias, as famílias de décadas atrás, as famílias mais poderosas do mundo, vocês já devem imaginar quais são. Que estão em todos os projetos, estão na ciência, estão em todas as riquezas do mundo. Essas famílias, elas tiveram famílias grandes. E hoje o que esse povo fala para nós? Nós não devemos ter muitos filhos, nós não devemos casar jovem, nós não devemos aprender a fazer isso. Não, a mulher tem que sair para trabalhar, não tem que aprender, não tem que ser dona de casa. O homem não, tem que ficar para lá, cada um tem que fazer o que quer. Tem que viver tranquilo, viver com vários casais, com vários homens, com várias mulheres. Mas para eles não foi assim, né? Para eles formaram uma família grande, criaram uma comunidade gigante e os seus filhos casavam entre si. Dentro do seu povo, todo mundo falava a mesma língua, todo mundo tem a mesma religião, todo mundo tem o mesmo pensamento. Agora o que acontece conosco? Como que vamos conseguir se cada um pensa uma coisa? Cada um quer ser evangélico, o outro quer ser católico, o outro quer ser budista, o outro quer ser sei lá o quê. Todas as pessoas estão assim, meio que perdidas com essa situação nesse mundo de hoje. Todas não, gente, eu corrigindo. A maioria das pessoas estão assim, perdidas. Cada um fala uma coisa, um quer uma coisa, o outro quer outra. Eu não concordo com isso, eu não quero isso. E vive essa família bagunçada e esse povo que não sabe o que quer. Um bando de pessoas que não sabe o que quer. Então, gente, vocês precisam, pelo amor de Deus, analisar a vida de vocês e pensar se é isso mesmo que vocês querem. Como eu disse, eu me casei nova, não me arrependo de ter me casado, era isso que eu sempre quis. E eu entrei no casamento sabendo que o casamento não é um conto de fadas. Pra mim é super de boa levantar, arrumar a casa, lavar, passar, cozinhar e ainda, quando sobra um tempo, sair pra trabalhar e buscar um dinheirinho pra ajudar. Não acho isso coisa de outro mundo, acho super normal, porque eu fui ensinada assim. Então, se vocês
estão casando com uma cabeça o contrário disso, o casamento não é pra você, mas não é mesmo. E pense bem, se você, que é tão lindo, eu quero ter um bebê, eu quero ter um filho, começa a trabalhar a sua mente. Mulher, começa a trabalhar a sua mente, homem. Porque vocês precisarão formar algo bom, perfeito, legal, real dentro da mente de vocês, para que vocês possam ter filhos e inculcar isso na mente deles também, para que eles possam se tornar a próxima geração sábia e desses filhos teus possam formar outros filhos também com uma mente boa, principalmente embasado na Bíblia, na palavra de Deus, que é o que nós cremos em Deus. Agora, se você deixar o seu filho, você não muda sua mente, você terá filho também completamente perdido, e você não ensina os princípios bíblicos para essa criança e não ensina o que é ser um ser humano, como que você vai querer ter uma família boa? Gente, eu tenho pena das próximas gerações. Eu fico pensando assim, nos meus netos, depois dos meus netos, como que vai ser? Se o povo de hoje não está conseguindo pensar, raciocinar com a própria mente, eles precisam que alguém fale para eles e eles ficam formulando aquilo ali, como é que vai ser daqui para frente? A tendência é só piorar, gente. A tendência é piorar. Então vocês precisam acordar para a vida. Ok? Se eu achar reportagem e achar algo mais nesse assunto que eu estou falando, eu vou deixar aqui abaixo no link para que vocês, pelo amor de Deus, entre e escute, leia, ouça, para que vocês possam ver e tirar suas conclusões e ver se é isso mesmo que você quer. Casamento não é brincadeira. E eu falo mais, um dia nós estaremos diante do Pai, do nosso Deus, e nós teremos que prestar conta dos nossos atos. E isso não vai eu e o marido, não. Meu marido fez? Não. Eu vou ter que chegar perante Deus, prestar conta dos meus atos, se eu fui uma boa esposa, se eu fui uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa amiga, uma boa serva de Deus aqui nessa terra, se eu estou fazendo alguma coisa para ajudar as pessoas, eu vou ter que prestar conta diante de Deus daquilo que eu falo. E o marido também, individualmente, ele vai ter que prestar conta pelos atos dele. Então não importa se o seu marido está fazendo coisa errada ou a sua esposa está fazendo coisa errada, você toma uma atitude diante de Deus e começa a fazer as coisas certas. E você que está aí pensando em casar, que está viajando na maionese, viajando nos casamentos lindos, nos contos de fada, acorda pra vida que não é daquela forma, não. Quando você entrar no casamento, você vai ver o que é o casamento. Mas se você já está preparado, você entra de boa. É uma vida, gente. É uma vida de solteiro, de pagar conta, de comprar, de resolver, de levantar, de caminhar, de comer, problemas, enfermidade. Só que vai ser agora na vida de casado. É isso. Não existe outra forma de falar o que é o casamento. O casamento é isso. É uma vida de solteiro, um casal, uma mulher e um homem, que colocam na mesma casa e os dois vão trabalhar e lutar juntos, sem desistir até o fim. Ok? O vídeo ficou um pouco grande, mas não tem como falar desse assunto em poucas palavras. Vocês sabem que aí no YouTube tem como acelerar o vídeo, então acelera só um pouquinho se você tá achando que eu tô falando lento e assista até o final. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe, pelo amor de Deus, com as pessoas que estão querendo se casar, já estão com o casamento marcado, ou para aquelas moças e rapazes que sonham um dia arrumar um namorado, uma namorada e se casar, para que eles possam acordar também e ver se é isso mesmo que eles querem. Tá bom? Espero ter abençoado vocês. Deus abençoe. Tchau!